Meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o nosso sínodo arquidiocesano. Eu gostaria de saudar a todos vocês com muita alegria, com muito afeto. Saudar a todos os queridos irmãos e irmãs batizados, filhos e filhas de nossa arquidiocese. Todos os leigos e leigas chamados à graça da fé, à participação na herança espiritual na Igreja, a herança espiritual da Igreja e a missão do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo nesta cidade em que Deus habita. Saúdo aos bispos, aos vigários episcopais, vigários gerais adjuntos, também aos superiores provinciais de comunidades religiosas aqui presentes, os caríssimos padres e diáconos que desempenham tantas missões em nossa arquidiocese. Agradeço a sua presença, a sua resposta por estarem hoje aqui. Eu sei que para muitos sábado à tarde seria talvez horário de diversas ocupações das paróquias, porém esta é uma ocupação de toda a arquidiocese e era importante que aqui viessem. Que bom que vieram para assim, em comunhão, começarmos o nosso sínodo também com as orientações e com as palavras da sua abertura. Saúdo o Padre Contieri, aqui junto com a direção do Colégio São Luís, que nos acolhem e hospedam neste espaço para a celebração da abertura dos trabalhos do sínodo. Em nome de toda a arquidiocese de São Paulo, agradeço e peço a Deus que os recompense. Saúdo e agradeço de modo especial também a Comissão Arquidiocesana do Sínodo, que vem desde a convocação, ajudando a elaborar passo a passo as orientações, os instrumentos de trabalho para a realização do nosso sínodo. Também saúdo o secretariado do sínodo, a pessoa do Padre Tarcísio, que está coordenando as questões depois executivas de colocação em prática das orientações emanadas pela Comissão Arquidiocesana. Também saúdo os membros do secretariado pastoral que organizaram, junto com o secretariado do sínodo, esta celebração de abertura. E saúdo e agradeço também a todos os numerosos voluntários e voluntárias que estão colaborando na realização deste evento. Temos hoje a graça de celebrar a abertura do nosso primeiro sínodo arquidiocesano, convocado para ser um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária para toda a nossa arquidiocese. É uma graça especial que Deus nos concede e, ao mesmo tempo, uma imensa tarefa que confia à nossa generosa colaboração. O sínodo é um caminho, e nós ouvimos o Evangelho que falava do caminho feito pelos discípulos, depois de Jesus, que os acompanha. O sínodo é um caminho que nós vamos fazer juntos, como participantes de um grande, permita-me dizer, mutirão eclesial, com o objetivo de buscar o maior bem para a vida e a missão de nossa igreja em São Paulo. O relato sobre o encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos de Emaús está entre os mais belos do Evangelho de São Lucas. Os acontecimentos da paixão e morte de Jesus em Jerusalém haviam deixado esses discípulos, e os outros também, profundamente abalados, abatidos e desanimados, ao ponto de abandonarem tudo e de voltarem para casa, para suas origens, tristes e decepcionados. Enquanto caminhavam juntos, o sínodo é um convite a caminhar juntos. Eles recordam os belos momentos que passaram com Jesus, seu encantamento com o Mestre, o tempo em que caminharam com ele pela Judeia, Galileia,
durante a vida pública de Jesus, ouvindo sua pregação, vendo seus milagres e deixando-se contagiar pelo entusiasmo que Jesus despertava por toda a parte. Haviam feito uma bela experiência de sínodo, caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Haviam feito uma bela experiência de sínodo, caminhando com Jesus, convivendo e aprendendo com Ele. Haviam posto suas esperanças em Jesus, mas agora tudo isso havia acabado. As autoridades de Jerusalém haviam condenado Jesus à morte e todo aquele sonho havia caído por terra. Estavam decepcionados, tristes, frustrados, desanimados. Não havia mais nada para fazer senão voltar para casa, retomar a vida de antes do chamado que tiveram de Jesus. Não são esses os sentimentos que por vezes os católicos provam no caminhar de sua vida em relação à igreja e à proposta da vida cristã na igreja? Enquanto os dois discípulos caminhavam para Emaús, isolando-se da comunidade dos demais discípulos, fazendo um processo contrário ao do sínodo, isolando-se, afastando-se. Um outro peregrino juntou-se a eles, compartilhando o seu caminho. Primeiro ele quer saber por qual motivo estão tão tristes e desanimados, e os vai ouvindo pelo caminho. O sínodo é um tempo de ouvir, de escuta, de acolher, de discernir. Depois o novo peregrino fala e os provoca com perguntas, para acordá-los do seu torpor e desânimo, explica-lhes as Escrituras e mostra como os sofrimentos e a morte do Messias não foram aquele desastre que eles estavam imaginando. Já haviam sido anunciados pelos profetas. Como não tinham percebido isso antes? Como haviam desanimado tão depressa e perdido sua confiança em Jesus? No final do caminho sinodal, feito juntos, com Jesus, mesmo sem saber, eles já se sentiram mais aliviados. E até o trecho da estrada que lhes pareceu mais curto, convidaram o desconhecido a entrar em sua casa e a permanecer com eles durante a noite. Talvez queriam conversar mais com ele, pois lhes havia novamente aquecido o coração. Estar juntos na escuridão da noite, estar juntos no meio das dificuldades do caminho, deixa todos mais confiantes e seguros. Mas, ao redor da mesa da hospitalidade, Jesus revela-se ao partir o pão como havia feito na última ceia. Seus olhos, os olhos dos discípulos, se abrem e eles se dão conta daquilo que seu coração já havia percebido pelo caminho, ao lhes explicar as Escrituras. Era Ele mesmo, o próprio Jesus. Não foi sem razão que seu coração estava novamente confortado e cheio de ardor. O sínodo deve ajudar a reunir novamente a comunidade dispersa, ir ao encontro dos desanimados, como fez Jesus. Dispersa e desanimada mediante o testemunho do Evangelho para aquecer novamente o coração dos irmãos e trazê-los ao redor da mesa. Sem ligar para o cansaço, os dois percorreram juntos imediatamente o caminho de volta para Jerusalém. Fazem o novo sínodo. Fazem juntos o caminho da volta. Correm para contar aos outros discípulos sobre o encontro com Jesus ressuscitado. Agora vem a alegria do testemunho, feito também em comunidade. Foi uma experiência tão impactante que tiveram, uma alegria tão grande, uma luz tão grande, sua fé, suas forças e seu entusiasmo por Cristo se refizeram imediatamente. Não havia como deixar para o dia seguinte.
Era preciso correr juntos logo para encontrar os outros e lhes anunciar essa boa nova. Em Jerusalém encontraram os outros reunidos em sínodo. Os outros também estavam reunidos em sínodo. Eles também tinham belas experiências para compartilhar sobre os seus encontros com o Senhor ressuscitado. E assim começou a se concretizar a missão que Jesus Cristo confiou aos apóstolos e demais discípulos. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia, em todas as partes. Talvez nos encontramos em São Paulo, e não somente aqui, na condição dos discípulos de Emaús. Perda de encantamento pela vida cristã, pela igreja, pela missão da igreja. Desmotivação paralisante, que leva à apatia diante dos desafios enfrentados pela igreja em nossos dias, e não são poucos. Tudo parece difícil e que não vale a pena tentar mais nada. Pode ser que nos fixamos em esquemas mentais, pastorais ou até teológicos, algo equivocados ou pelo menos não adequados para os tempos e as circunstâncias atuais, e nos fixamos no passado, com medo do novo, do surpreendente de Deus no caminho, no sínodo dinâmico da igreja. Estamos diante de alguns sintomas preocupantes em nossa igreja em São Paulo. Eu já falei aos padres dias atrás sobre isto. O esvaziamento da prática dominical, da procura de vários sacramentos, como o batismo, a crisma, o casamento, a confissão, a unção dos enfermos. Estamos diante da quase ausência de crianças e jovens nas nossas comunidades. Estamos diante da pouca expressão da catequese em nossas comunidades, na nossa igreja em São Paulo. Estamos diante de certa burocratização de nossas pastorais, de nossas paróquias, com excesso de estrutura, sem alcançar o foco daquilo que deveria ser a ação evangelizadora. A dispersão das energias pastorais, a fraca incidência dos católicos na vida social, política e cultural e na formação da opinião pública. Estamos diante de certo desânimo, também de pastores e fiéis, acompanhado de azedume e críticas amargas à própria mãe igreja. A tendência individualista acentuada, que se manifesta no descompromisso com a comunidade de fé e no modo subjetivo e relativista de acolher os ensinamentos e orientações da igreja. A evasão de católicos para outras denominações cristãs ou o abandono total da fé e da vinculação com a igreja nos preocupa. Isso e mais outras coisas nos interpelam. O que está acontecendo? Vamos continuar assim, sem tomar conhecimento das lacunas da evangelização e dos riscos de esvaziamento ainda maior que nossas comunidades correm, fazendo de conta que nada mudou e tudo continua como sempre foi? Vamos continuar a fazer uma pastoral de mera conservação ou vamos avançar para uma impostação mais missionária para a nossa ação eclesial? Igreja em saída, lançar as redes em águas mais profundas. Já avançamos algo na conversão missionária e na igreja em saída, a qual o Papa nos convoca? Na realização do sínodo, a arquidiocese inteira é convocada a uma nova tomada de consciência de sua natureza, missão e ação. Nos anos após o concílio, apareceram muitas indicações convidando a igreja a se renovar na sua missão, quer nos documentos do magistério pontifício pós-conciliar, que interpretaram o concílio e orientaram
a aplicação das diretrizes conciliares, quer ainda através do magistério dos bispos locais, tendo em vista as realidades próprias da Igreja em cada parte do mundo. Últimos grandes documentos de referência para nós foram, por exemplo, o documento de Aparecida para a América Latina e o Caribe, e a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, para a Igreja inteira. Mas também a CNBB, para o Brasil, fez muitos apelos em documentos recentes, que recolhem os apelos da Igreja e os traduzem para a nossa realidade brasileira. Nossa arquidiocese tem feito seus planos de pastoral, traduzindo em prioridades e urgências pastorais aquilo que temos a fazer em nossa igreja particular em São Paulo. Tudo isso, porém, pode ficar e continuar letra morta e sem efeito, se não chegar efetivamente às bases eclesiais do povo de Deus e se não houver uma verdadeira conversão de nossa mentalidade e de nossa cultura pastoral. Os discípulos de Emaús estavam caminhando para suas casas, abandonando o envolvimento com Jesus e o Evangelho. Faziam um caminho ao contrário do sínodo, um antissínodo, cheios de lamúrias, de amargura, talvez até envergonhados por terem sido discípulos de Jesus. Eles somavam suas mágoas, e isso os desanimava ainda mais. Voltavam para casa e se distanciavam da comunidade dos discípulos, da igreja. Azedume, negativismo, desânimo são contagiosos e levam a perder o amor àquilo que se faz. Podem mesmo levar a perder a motivação mais profunda de nossa fé, e a procurar formas alternativas de fé e de religião. Não é isso que está acontecendo muitas vezes? Jesus fez caminho com os discípulos de Emaús, explicando-lhes as Escrituras. Reanimou o seu coração. Jesus fez um sínodo com eles, caminhou junto com eles. Sínodo significa caminhar juntos, na mesma direção, na comunhão de fé, de intenções, no mesmo ardor e dedicação. E eles, os discípulos de Emaús, reencontram nas Escrituras, no convívio fraterno e no partir do pão, da Eucaristia, da caridade, novamente, o seu ardor missionário. Ao celebrar um sínodo em nossa arquidiocese, pode ser que nos encontremos na condição dos discípulos de Emaús. Em vez de serem apenas 2 a caminhar, somos muitos, até milhões de católicos, que precisam reencontrar a confiança e a alegria da fé católica e o ardor missionário. Durante o sínodo, somos chamados a recordar e a contar uns aos outros os motivos pelos quais somos cristãos católicos, recordar a razão de ser da igreja e de suas organizações e instituições. Vamos olhar para a nossa realidade e nos perguntar como estamos, como entender os acontecimentos do tempo presente à luz da fé e da palavra de Deus, palavra da igreja. Vamos olhar com humildade e coragem para os desafios e urgências que a igreja enfrenta em nossa missão evangelizadora aqui em São Paulo. Precisamos ouvir novamente Jesus Cristo a nos falar na palavra da Escritura, ouvir Jesus Cristo a nos falar na voz da igreja e nos sinais dos tempos e da história presente. Precisamos ouvir atentamente o que o Espírito diz à igreja em São Paulo, perscrutar e discernir o que Deus quer de nós neste tempo e nas circunstâncias em que nos encontramos nesta metrópole de São Paulo. Precisamos renovar nossa fé, esperança e caridade. E pedimos com fervor que também nossos corações e os corações de nossos irmãos desanimados se aqueçam novamente e se encham de ardor missionário, de fervor
cristão para a renovação pastoral e missionária tão necessária nos nossos tempos. No caminho do sínodo, vamos perceber que ele, Jesus, não abandonou sua igreja, mas caminha com ela, renova-a através da constante ação do Espírito Santo, na alegria de crer, de proclamar à cidade de São Paulo a boa nova do Evangelho, mediante o testemunho da vida cristã e eclesial. No encontro com Ele, na Sua palavra, na Eucaristia, no encontro com os irmãos, na caridade fraterna, sobretudo com os irmãos que sofrem. Vamos perceber que precisamos de conversão e renovação pastoral e missionária em nossa arquidiocese. Os discípulos de Emaús estavam desanimados, fechados em si mesmos, remoendo sua frustração e desânimo. O renovado encontro com Jesus Cristo lhes deu novo ânimo e a conversão missionária que lhes faltava ou tinha desaparecido. Esqueceram o desânimo, o cansaço, as murmurações e a busca do seu projeto pessoal de vida, longe de Jesus, longe da igreja, e se lançaram novamente a caminho da missão em comunhão, em comunidade com os demais irmãos discípulos. Nossa arquidiocese, ouvindo o Espírito Santo, é chamada a se renovar na fé, na esperança e a caridade. E aqui nós estamos diante do núcleo central da vida cristã. Cremos nas palavras de Jesus que disse: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Cremos e temos a firme esperança nas suas promessas e por isso nos lançamos sem reservas à missão. Cremos na ação do Espírito Santo que renova a face da terra e também renova e pode renovar a nossa igreja, se nos dispomos a colocar com docilidade, a colaborar com docilidade com a sua missão. Cremos na eficácia do mandamento do amor que Jesus ensinou e ordenou que praticássemos. A igreja, nas suas muitas vozes, no seu magistério, nos fala da urgência de nossa renovação missionária, que não basta continuarmos a fazer apenas uma pastoral de conservação. A igreja nos pede para renovarmos o nosso ânimo, nosso ardor missionário, sem pessimismos, sem derrotismos, sem divisões. Renovar-se na prática da vida cristã, no testemunho da fé e da caridade. Renovar-se na evangelização e na organização pastoral. Vós sois minhas testemunhas. Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas nesta metrópole que começou com uma missão, uma escola, uma igreja, um altar, uma proposta de comunidade, de sociedade humana organizada em base aos critérios do Evangelho de Jesus. Assim começou São Paulo. Hoje não podemos ficar sumidos, desaparecidos da cidade. Somos testemunhas de Jesus Cristo nessa cidade. Devemos acreditar na força do testemunho cristão e católico, realizando de muitos modos este testemunho e fazendo juntos em muitos. Caríssimos irmãos e irmãs, leigos e leigas, toda a comunidade de batizados que formam esta querida Igreja de São Paulo, ministros de Jesus Cristo, servidores do povo de Deus nas coisas que são de Deus, religiosos, religiosas, testemunhas privilegiadas da vida segundo o Evangelho e da esperança dos bens do reino de Deus anunciado por Jesus. Convoco para participarem do sínodo de nossa arquidiocese a todos. Façamos juntos este caminho, animados e orientados pelo Espírito Santo no sincero e firme propósito de buscar o maior bem para a vida e a missão de nossa igreja em São Paulo. Que Nossa Senhora da Assunção,
o apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, os santos padroeiros, santos e bem-aventurados que viveram nesta cidade, aqui já deram seu testemunho de Jesus Cristo antes de nós, e que belo testemunho deram. Que os santos padroeiros de nossas comunidades, todos eles, intercedam por nós e sejam nossos companheiros no caminho de Emaús, em São Paulo, caminho do Sínodo. Assim seja. Amém.